Tarde, hoje é sabadão, vou fazer uma live com vocês diferente hoje, hein? Hoje eu mexi no meu cemitério, trouxe todas as coisas aqui, ó, porque eu quero tirar a dúvida de todo mundo, hein? Eu vou fazer igual aquele hype do momento. Dizem, como é que é mesmo? Dizem que para fazer caldo de ossos é só usar ossos. Será? Não é não, gente. Olha aí. Olha, isso aqui é um sebo, tá? Vou fazer o sebo bovino essa semana. Quem quiser vai me acompanhar. O que eu vou fazer com esse sebo? Esse aqui, gente, eu vou picotar, tá? E vou clarificar. E depois ele vai virar aquele tallow que a gente pode usar tanto para cozinhar quanto usar na pele. Olha que coisa mais linda. Aqui por baixo, ó, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é uma gordura de picanha. Sebo de picanha. Sabe quando você compra picanha e vem com aquela gordurona? Então, e esse aqui não. Esse aqui eu pedi lá no açougue e o rapaz me deu, ó. Ó, gordura visceral do boi, tá? Então, se você quiser, você pode fazer comigo essa semana, acompanhar. Aqui, ó, eu tenho, e eu gostaria de mostrar para vocês, que estes ossos são todos os ossos que eu uso para cozinhar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma sobrecoxa, eu vou e tiro o osso da sobrecoxa e congelo. Então, aqui, ó, estão várias partes congeladas, ó, tudo isso é sobrecoxa. Aqui é um peito, olha aí. Tá? Tô fazendo uma live hoje, boa tarde a quem está entrando, para tirar dúvidas sobre caldo de ossos, ó. Então não tem desculpa, tá? Porque isso aqui, ó, que aqui eu tenho 8 quilos de ossos, aqui, mais aqui eu tenho 4 quilos de ossos, e mais este aqui, no total, nós temos 8 quilos no total. Então, para você ver, né, Rick, que não tem desculpa. Gente, então quando eu compro um peito de frango, eu retiro a carne e o osso eu não jogo fora, ó, eu guardo. E aqui são todas as coxas que eu também guardo. Por exemplo, ó, fiz um porco, olha aí. Tirei, sabe aquele pedacinho da costelinha do porco? Eu acho que era um pernil. Aí o ossinho aqui, ó. Aqui eu não, esse aqui é o meu cemitério. Eu tirei do meu freezer hoje. Depois eu vou mostrar, eu fiz um vídeo para vocês. Eu não desperdiço nada. Aqui eu pedi no açougue, tá? Boa tarde a todos. Estamos falando de caldo de ossos. Se vocês tiverem dúvidas, aproveite e faça suas perguntas, né? Como eu disse no início do vídeo, caldo de ossos, gente, não é só você pegar esse osso aqui, ó, e querer fazer seu caldo, tá? O que é esse osso? Esse osso, ele é o fêmur bovino. Lembra do fêmur? Aquele cachorro de boi, aquele cachorro de boi não, aquele osso que o cachorro, que a gente compra pro cachorro. Então vamos reconstituir aqui o fêmur, só para você entender. Ó, aqui seria a parte, né, a parte de dentro do osso, e aqui, ó, teria uma cartilagem, que é essa, cadê a cartilagem? Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, ela iria aqui e ali, é o maior osso do boi e também é o nosso maior osso, certo? É o osso da perna do boi. Quando eu vou no açougue e compro só a canela, sabe? Ah, eu quero fazer tutano em casa. Então, é só, a canela é um osso parecido com, é exatamente isso aqui. A canela quer dizer, não tem essa parte que é a cartilagem, ok? Então, aí vem só isso aqui. E essa canela dá certo para fazer o caldo de ossos? Não vai dar não, gente. Vai dar um trabalho para vocês que vocês não fazem ideia. Se você quiser fazer com isso aqui, eu aconselho você a colocar a pata bovina. Sabe mocotó? Ó, isso aqui é um osso de mocotó. A pata bovina, ela vai ter a cartilagem, que aqui é só um pedaço, claro, né? Mas aqui vai ter a cartilagem do pé inteiro. Você vai ter a pele, e essa pele, ó, aqui é a parte da cartilagem, tá vendo? Ó, aqui é a patinha, né? Ó. Então, um pedaço da pata. Isso aqui, mais isso aqui, vai te dar um caldo de boa consistência. Agora, se você quiser fazer só com o osso, vai te dar muito trabalho, porque caldo de ossos não é exclusivamente usar os ossos. A diferença é que aqui nós temos o tutano. Sabe quando a gente clarifica a gordura do caldo de ossos e fica aquela gordurona assim bem grandona, né? Que tem basicamente 1 polegar? Então, aquela 1 polegada, né? Que é 2,5 cm mais ou menos, ó, de gordura.
Aquela gordura, ela é proveniente disso aqui, ó. E tem gente que come. Você come, Angélica? Nunca na vida. Se eu comer isso aqui, eu fico no banheiro uma semana, tá? Isso aqui, gente, ó, é o garrão de boi, tá? Então, isso aqui, ele está atrás do joelho do boi. E isso é muito difícil de você conseguir lá no seu açougue. Açougue de bairro, porque hipermercado nem pensar. Por quê? Porque é pouco, né? Só vem atrás das coxas do boi ali, no joelho, porque ele usa isso aqui para como se fosse um gato, sabe? O gato, ele não salta, então isso aqui é para o boi se locomover com mais facilidade. Ele é uma cartilagem, ó, ele é bem flexível. Então, nós usamos o garrão de boi para fazer um caldo de ossos aqui, ó. Então, eu posso fazer um caldo de ossos do garrão e mais o fêmur no caso, o tutano? Posso. Então, aqui eu tenho um garrão, ó, nem acabei, eu vou descongelar, descongelei só para fazer o vídeo, mas já vou congelar de novo. Olha aí, ó, olha isso, gente. Olha a força que é isso. Então, esse garrão, ele serve para te trazer um caldo de ossos bem consistente. Então, nós temos que pensar no caldo de ossos, nos nutrientes, ok? E também na consistência. Aqui nós temos dois fêmur bovino, que dá uma média de 4 quilos, mais ou menos, tá? Aqui nós temos, como eu falei para vocês, todos os ossos do frango. Então, você não tem desculpa para não fazer, tá? Viu, Carmen? Na realidade, você nem precisa comprar. Esse aqui eu ganhei, tá? É doação. E esse aqui são todos os ossos que eu usei na minha casa e eu acabei congelando. Então, eu congelo assim, ó, de porçãozinha, ó. Essa aqui é uma porção que eu usei, né? Sempre a porçãozinha, ó. Essa aqui é outra porção que eu usei. Ó, tudo tá separadinho por porção. Eu só tirei do freezer para mostrar para vocês e já vou levar novamente pro freezer. Então, assim, não tem como a gente falar que é difícil fazer caldo de ossos. Dá para eu fazer um caldo só com esses ossos aqui? Dá sim. Aí eu vou fazer até um caldo numa panela de pressão normal e não numa panela de pressão elétrica. Neste caso, o caldo de ossos de frango, ele pode ter também um pé de frango. Eu não tenho aqui para mostrar, mas vocês já sabem, conhecem muito bem o pé de frango. Todas as vezes que eu uso um pé de frango, eu posso usar o pé de frango com um tutano para ele ficar com mais nutrientes? Posso, claro que eu posso. Mas a gente tem que entender que o caldo de pé de frango sozinho já é um baita de um alimento. Você pode usar o pé de frango com o ossobuco. O que é o ossobuco? É esse osso aqui, ó, que vem com aquele pedaço de músculo em volta. Então, é como se eles pegassem a canela do boi e fracionassem, e aí nessa fração sai o osso junto com o músculo. Então, a gente pode ir lá no mercado comprar, e aí a gente vai fazer aquele ossobuco com o pé de frango e vai ficar excelente também. Então, contando aqui o maior segredo para vocês. Caldo de ossos não é feito somente com osso, ele tem que ter uma cartilagem. E esse tipo de osso aqui, ó, que é um osso bem duro, né? Eu recomendo que vocês façam apenas na panela elétrica, para que você não fique aí fazendo por muito tempo, depois você vai me chamar lá no privado e vai falar, Angélica, não cozinhou direito. Agora, o mocotó você consegue fazer muito bem numa panela de pressão normal. Tá? Numa panela de pressão normal, você consegue fazer o mocotó bovino. Outra coisa, precisa ter proporção. Isso aqui, gente, eles usam também para colocar no caldo de mocotó. Às vezes a pessoa vai, compra o mocotó e para dar uma consistência melhor no caldo, eles colocam o garrão, tá? Precisa ter consistência, Oh, meu Deus do céu, eu ia falar e acabei esquecendo. Mas, então, lembrei. A proporção importa? Importa. Deixa eu virar a câmera aqui. A proporção de ossos e água importa muito. Não é uma sopa de osso. Não é você falar assim, agora eu vou lá e vou colocar lá essa quantidade de osso e o tanto de água que eu quiser. Não funciona assim. Sempre que você for fazer caldo de ossos, você tem que ter uma proporção de água e ossos. Eu contei para vocês esses dias que eu li um estudo científico onde eles usaram o caldo liofilizado em ratos para fazerem uma pesquisa e verem se aquele uso
teria uma melhora na inflamação intestinal dos ratos. Ok, teve uma melhora, mas eles usaram uma proporção de 4:1. O que é 4:1? 4 kg de ossos para 1 litro apenas de água, cozinhando por 12 horas numa panela, aquela panela de cozimento lento, que tem, tem mais no exterior do que no Brasil. Então, eles fizeram o estudo baseado nesse tipo de cozimento. 4 quilos para 1 litro por 12 horas numa panela de cozimento lento. Depois, eles liofilizaram o caldo. Essa semana lá no mestrado eu encontrei um rapaz que ele faz doutorado e ele tem um liofilizador ali na Universidade Federal e ele disse que eu posso levar o meu caldo, né, para ele liofilizar. Então eu vou levar o caldo para ele, mas eu vou levar na proporção de 4:1, exatamente como eu li nesse estudo científico, para que nós possamos ter, quando eu for fazer a liofilização, nós tenhamos mais caldo liofilizado, quer dizer, menos líquido, vai dar uma proporção maior ali de nutrientes do que se a gente fizesse a proporção 1:1. Se você for fazer na sua casa, eu sugiro que você faça na proporção 1 litro para 1 quilo de ossos. E, como eu disse, né, ossos com cartilagens. E aí, neste caso, você pode fazer sempre observando o tempo de cozimento. Muitas vezes eu entro aqui na internet e vejo assim, eu já cozinhei 2 horinhas, já tá bom? Não tá bom. Lógico que não está bom. Por quê? Você precisa tirar os nutrientes que estão nos ossos. É claro que eu vou tirar os nutrientes conforme eu for cozinhando. Mas também não é ficar cozinhando 5 dias sem parar. É você ter um limite aí nessa quantidade de tempo que você cozinha. E outra coisa, posso colocar uma pequena porção ali de vinagre, meio ácido no caso? Posso, claro. Mas também não é assim algo que vai fazer uma grande retirada de nutrientes do seu caldo. Porque se você fosse fazer uma base ali ácida para você retirar o nutriente, possivelmente eu acho que você nem tomaria o caldo de tão ácido que ele ficou. E outra coisa, depois que você, principalmente pés de frango, tá? Que eu vejo na internet pessoas que faz o caldo de ossos de pé de frango, não é esse aqui, porque esse aqui é uma coxa de frango, e depois pega aquele pé e bate junto com os ossos, com o caldo. Aí vira aquele caldo cheio de farelo. Você não precisa daqueles pés de frango. Afinal de contas, você cozinhou justamente para tirar os nutrientes. Aí depois que você tirou o nutriente, que o pé de frango só tá o fiapo, aí você vai lá e vai bater aquilo ali para misturar com o seu caldo? Não precisa disso. Você simplesmente vai fazer o procedimento de retirar a gordura daquele caldo, depois você vai cozinhar e usar nos seus, né, como suplemento, eu indico para você. Esses dias eu vi um doutor ensinando a pessoa para usar, para colocar no arroz, no feijão. Não indico que você coloque no arroz e no feijão. Por quê? Porque quando eu coloco no arroz e no feijão, eu estou pegando e diluindo o meu suplemento. É a mesma coisa que se você fosse fazer um suco de 2 litros para sua família, você colocasse uma dose de whey protein lá. Quer dizer, o whey não é para sua família, o whey é para você. Ele é usado como suplemento. Então, neste caso, você precisa colocar aquele suplemento diário na sua vida. Depois que você tomou o seu caldo de ossos, se você quiser colocar na sua alimentação da sua família, não tem problema. Mas antes, não. Antes você precisa fazer conforme nós indicamos. Qual é a quantidade que eu uso de ossos? Para quem está entrando agora, né? Nós estamos aqui. Olha que coisa linda. Olha aqui, Lucinha. Ó. Essa semana, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer sebo bovino clarificado. Olha que coisa linda. Olha isso aqui. Hoje eu abri meu cemitério, meu freezer, tá? Eu comprei um freezer de 171 litros na minha geladeira. É o maior freezer que tem da categoria de geladeira, para que a gente possa usar. Olha aí. Tá tudo aqui, ó. Garrão. Aqui temos a pata de boi, que é o caldo de mocotó. Lembrando que caldo de mocotó não é caldo de ossos, tá? Tem uma grande diferença. O meu caldo de ossos, ele é neutro. O que é neutro? Ele é sem sabor? Não. Lógico que não, ele é sem tempero, tá? Não existe caldo sem sabor. Caldo de ossos, gente, não tem sabor de flores, tem sabor de ossos. É simples assim. Cheira a gelatina para você ver. A gelatina, aquela que a gente compra incolor,
Ela é uma gelatina que ela tem cheiro de subproduto bovino, entende? Eles pegaram aquela gelatina, eles pegaram a pele, pegaram o pé, pegaram o osso, pegaram tudo que sobrou de subproduto e fizeram um processo e fizeram a sua gelatina, que você consome. Não tem um sabor agradável, nem um cheiro agradável, assim como os ossos também não tem, tá? Então só trouxe aqui para vocês para mostrar o meu arsenal de ossos que eu tenho em casa. Então aqui nós temos 8,4 kg de ossos. Quantos litros nós faremos de caldo? 8,4 litros. Se você fizer na panela de pressão elétrica, você terá exatamente essa quantidade. Nem 1 litro a mais e nem 1 litro a menos. Neste caso, claro que nós não temos uma panela tão grande assim, nós vamos fracionar essa quantidade de ossos, para não ter uma quantidade aí que ultrapasse, né, no caso, a quantidade da panela. Quando eu falei para vocês da proporção 4:1, então numa panela de 2,5 litros, nós vamos usar ela é 2,5 litros, é 5 litros, né? Ela é. Então, deixa eu fazer as contas aqui ao vivo. Então, nós vamos usar 4 quilos de ossos para 1 litro de água. Pronto. Então, para eu liofilizar, né, o meu caldo de ossos, eu terei que usar essa quantidade dentro de uma panela elétrica, que me dará no final de todo o cozimento exatamente a quantidade que eu coloquei, 1 litro de água para 4 quilos de ossos. Então este aí é o caldo de ossos usado para liofilização, mas para você pode usar o 2,5 para 2,5, tá? Então eu abri essa live bem rápido só para a gente conversar sobre este assunto e para contar um pouquinho para vocês que fazer caldo de ossos é muito simples, muito fácil, muito prático, mas você precisa entender que se você não consegue adquirir os ossos no açougue, você guarda aquilo que você pode. É claro que o mocotó é um osso que você pode comprar, né, no mercado, né, a pata bovina, e ele já vem cortadinho. Você pode comprar também o rabo bovino para usar, dá certo para fazer o rabo junto com o mocotó. Eu sempre sugiro que você use ossos mistos, e não exatamente só um osso. É claro que for só um osso, o nosso magnífico fêmur, tá? Esse aqui é um fêmur, então perfeito. Se eu fosse fazer um caldo, aqui tem 4 quilos, e eu fosse fazer em 2 porções, eu usaria metade dessa parte, que é a parte da cartilagem, junto com alguns pedaços aqui, ó, que é a parte do osso. E depois, em um outro cozimento, eu faria metade, metade. Então, é isso. Vocês têm que entender que os ossos, eles podem ser comprados, né? Ou se você ganhar, ou mesmo se você for retirar daquilo que você consome, no caso aqui, ó, as sobrecoxas e as coxas de tudo o que eu consumo aqui em casa. Eu faço muito com mocotó. Na realidade, é o caldo que eu acho mais forte em relação a sabor, Lucinha, sabe? Eu acho que ele tem um sabor muito residual, justamente por conta da pele. Então, nós temos aqui essa pele, né, que é a pele do boi, e a pele do boi você só vai encontrar mesmo no mocotó. Então, qualquer outro corte de boi, não me lembro de ter pele. Mas aqui no mocotó, que é a pata bovina, você vai ter essa pele. E essa pele, ela dá um cheiro forte no caldo. Então, é uma das coisas que eu não gosto. Agora, o garrão é magnífico se você conseguir encontrar, né, pedir para o seu açougueiro para que ele reserve alguns garrão para você, né, ele vai conseguir, né, acredito que reservar. Esse garrão bovino, como eu falei, ele é algo que tem pouco no boi. Então, você vai conseguir esse pacote, gente, que eu ganhei de garrão, veio um pacote que eu acho que tinha uns 2 quilos de garrão. Então, agora ali eu tenho 800 gramas de garrão, tá? Então, eu já usei 2 vezes e agora sobrou isso aí, que ainda dá pra gente dividir. No caso aqui eu tenho 8 quilos de ossos, eu vou dividir em 2 porções, né? Aquele garrão 400, dá pra usar dessa forma. Ou, no caso, o mocotó também eu posso dividir se eu quiser, e aí eu faço um caldo misto entre todos esses que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então é isso.
A live é bem rapidinha, só porque eu fui separar os meus ossos e deu vontade de mostrar, né, o meu cemitério. E esse cemitério congelado aqui, ele tem um valor muito precioso. Garrão é o quê? Garrão, meu bem, é um tendão que o boi tem e fica ali na parte posterior do joelho, Rosângela. E essa parte posterior do joelho é aquilo que dá sustentação para ele, por exemplo, correr, sabe? Então seria isso o garrão. E como ele é algo que é isso aqui, ó. Ele tem muita cartilagem, tá? E ele tá ali na parte posterior do joelho. E o boi, né? Tem 2 joelhos. Acredito que ele vai ter 4 garrão, porque deve ser 2 tendão para cada joelho. Então, por conta disso, ele é algo bem difícil de você conseguir assim num açougue que tem um abate, né? Um açougue pequeno, não vai abater tantos bois aí por semana. Então, você pede para eles colocarem para você, né? Separados. E depois de uma semana você vai lá e busca o seu pacote de garrão. Geralmente eles vão cobrar, tá? Para mim eles me deram, mas geralmente eles vão cobrar o garrão por um preço, às vezes, talvez do mocotó, não sei. Mas é isso aqui que é o garrão de boi, tá? É algo bem... não dá nem para cortar, tá, gente? Se você quiser pegar uma faca para você cortar aquilo ali, é tanta cartilagem que você não vai conseguir. Então, assim, eu sou apaixonada nesse subproduto, né? Porque, olha, o que temos aqui na frente, tirando a pata, basicamente a pata também, né? Tudo isso aqui são subprodutos. É o osso que você iria comer e jogar fora, né? É o fêmur, que é um descarte lá no açougue, e é o garrão, que é outra coisa que também não é vendido, né? Como algo nobre. Nós temos aqui, ó, que eu acho que eu não mostrei, mas eu vou mostrar. Nós temos aqui também o sebo, ó. O sebo, esse sebo é uma gordura que seria aí a gordura que está entre os órgãos. Eu tenho uma publicação que se você for procurar, tá? Então você vai conseguir. Olha aqui. Lembrando, gente, que quando eu era criança, a minha mãe matava os porcos na minha frente, né? Então no porco também. O porco ele tem aquela gordura da banha, sabe? Ele tem uma banha bem molinha e ele tem uma gordura tipo assim, ó, tipo essa mais resistente. Essa aqui eu vou deixar fora da geladeira de hoje para amanhã. E amanhã é domingo, né? Mas amanhã eu já vou começar um processo de derretimento disso aqui. Então a gente vai derreter em primeiro momento e depois nós vamos clarificar. Nós vamos clarificar várias e várias vezes para que a gente possa usar o talo. Eu tenho um e-book que eu criei, onde eu ensino você tanto a fazer todo esse processo, e no meu e-book você também tem várias formas de você usar o talo na pele, no cabelo, como hidratante, como labial. Tem várias e várias formas. Acredito que deva ter umas 10 receitas de você usar naturalmente o talo. Ele é uma gordura que ele tem um ponto de fumaça muito alto. Isso quer dizer o quê? Que se eu for fazer um bife, faz a manteiga, pega a manteiga ou pega o azeite de oliva e coloca numa panela. Ele vai queimar. Por que ele queima? Ele oxida muito rápido. O ponto de fumaça dele é muito baixo. Agora, o sebo bovino, o ponto de fumaça mais alto do que a banha. Então, ele é excelente por conta disso. E ele tem ácidos graxos que conversam com a nossa pele. Então, quando você passa na pele, ou mesmo, sabe, rachaduras, ou mesmo mulheres que estão na menopausa e estão com algumas partes no corpo mais ressecada, você pode usar o talo. No meu e-book, eu ensino você a colocar algumas essências. Você também, é claro que ele já está clarificado. E por ele estar clarificado, ele tem um tempo de geladeira maior, ele não vai ficar com gosto de ranço. Gente, eu moro do lado de uma avenida, tá? Então o barulho é assim mesmo. E aí, gente, ele vai ter um tempo maior de geladeira, né? Ele não vai ter o cheiro de ranço, nem o gosto de ranço, e não vai ficar com aquele cheiro forte de gordura. Mas lá no meu material eu ensino você a colocar conservantes naturais nele, que vai melhorar esse tempo de vida, e também a colocar essências para que você possa passar na pele e tenha um cheiro mais agradável. Então eu criei esse e-book faz tempo e ele está lá na minha lojinha de e-books que eu criei. Por que é essencial você usar o sebo bovino?
Porque ele é um descarte. Ele é mais descarte no açougue do que os ossos. Quem que falou aqui, ó? Deixa eu ver aqui, gente. Quem que falou? Quem que falou que mora no Rio? A Rosângela. Então, Rô, você falou que aí no Rio tudo é cobrado. Às vezes, aquele sebo é um descarte mesmo. E aí você consegue adquirir, sabe, por um preço assim bem acessível ou mesmo doação. Porque eles não vão usar aquilo ali para muita coisa. Tudo isso, gente, é fantástico. Como diz, né, as pessoas por aí, do boi a gente só não aproveita o berro. E então é algo que a gente precisa usar, né, dos animais. Os ossos é a parte nobre, porque ali está depositado, né, muitos e muitos nutrientes. Uma das coisas que as pessoas têm às vezes questionamento é se existem metais pesados nos ossos. Então, para você entender os ossos, pelo menos dos estudos científicos, porque lembrando que o meu TCC, ele foi baseado em caldo de ossos, ok? Então, eu tive que fazer bastante pesquisa, né, sobre caldo de ossos e sobre vários estudos. E nos estudos, pelo menos daqueles que eu li, toda a parte de metais pesados que existiam eram mínima e não faziam mal para o ser humano. É claro que isso também tem a ver com o tipo de osso que você adquire, né? Saber a procedência é bem interessante. Uma das coisas é que, por exemplo, o meu irmão esses dias falando com ele, e ele mora no estado de São Paulo, e ele disse que lá, no açougue que ele compra carne, eles têm um semi-confinamento. Semi-confinamento, basicamente, aquele boi, ele foi basicamente sempre criado no pasto e teve somente um processo que ele foi para o coxo, sabe? Então é interessante você pensar nisso também, né? Se ele foi para o pasto, que tipo que é essa terra, né? O que tinha ali antes, a gente precisa ter esses cuidados. Mas nos estudos que eu li, é super tranquilo essa parte de metais pesados, tá? Ossos que sobram vendem. Eles vendem para fábricas, né? Que às vezes produz ração ou alguma outra coisa. O que eu ia falar para vocês sobre... tá. Tem um sério problema também relacionado à histamina, gente. A histamina, algumas pessoas têm um grau muito alto de alergia, tá? E tem essa histamina que se você pegar e cozinhar muito tempo os ossos, não é interessante, porque em pessoas que têm um grau de alergia muito grande, se elas tomarem esse caldo, elas podem aí, né, ter um ataque alérgico, né? Vamos pensar assim. Então, as pessoas que têm esse problema com histamina devem tomar cuidado também no tipo de osso. Se você deixar ele muito tempo congelado, também pode acontecer isso, sabe? Então, a histamina é algo que a gente precisa observar. Mas assim, não é algo assim tão preocupante. É só para pessoas realmente que têm problemas relacionados a ela, tá? No demais, caldo de ossos é bem seguro também para crianças ou para animais, porque caldo de ossos não diz apenas de colágeno, né? Diz também de nutrientes, principalmente se você fizer assim, ó, do tutano, porque o tutano é como se fosse a medula do boi, o tanto de vitaminas e minerais que não tem aqui dentro desse osso com essa gordura. É claro que, como eu disse para vocês, essa gordura eu vou clarificar, assim como eu vou clarificar aquele sebo bovino. E esses dias alguém falou assim, mas se a gordura é saudável, eu não posso tomar o meu caldo de ossos com gordura? Não, óbvio que não. Porque a gordura em si, ela tem um objetivo também, mas você não vai usar aquela xícara de 300 ml com aquela quantidade absurda de gordura. A gordura vai à parte para entrar na sua alimentação em um outro momento e você vai tomar aquela gelatina da forma que você quiser. Para isso eu também tenho 4 e-books que eu criei, tá? Os e-books estão lá na minha lojinha e eu ensino você a fazer receitas doces e salgadas. Eu tenho 20 receitas de caldo de ossos com whey protein. Para você que usa caneta emagrecedora, é uma excelente opção, porque você está consumindo proteína, tá? E você precisa. Eu tenho também 60 receitas doces, tá? Que são todas doces, mas não são doces que levam açúcar, leite moça, não, tá? Então são doces funcionais feitos com caldo de ossos, são 60 receitas. E eu tenho 20 receitas caseiras, que são receitas salgadas.
tá? A liofilização é a parte de conseguir transformar o líquido em pó, tá? Isso é liofilizar. Existe, por exemplo, o processo do leite em pó, ele também passa por um processo, mas o leite em pó é diferente da liofilização. O processo da liofilização é um processo em que você retira toda a água, tá? Numa temperatura de congelamento para que você tenha o caldo de ossos. Então, ele é um processo que mantém mais os nutrientes do caldo. O processo do leite em pó também é um processo de retirada de água, mas é diferente. Assim como o whey protein também é um processo de retirada da água, mas é outro processo. A parte de industrialização, né? Então, ela faz isso. Quando as pessoas dizem que leite em pó é um produto ultraprocessado, nunca na vida. Tá? Leite em pó é apenas um leite que passou por este processo de desidratação para ficar ali somente o pó. Então é totalmente saudável e totalmente seguro você consumir dentro das suas condições. Tem pessoas que não podem consumir, é claro que quando você tira, gente, a água, por exemplo, pega uma fruta, uva passas. Uva, ela tem uma quantidade de açúcar. Quando eu pego aquela uva e eu desidrato, a quantidade de açúcar dela concentra. Assim é o leite em pó, tá? Então, para quem tem problemas, né, relacionado principalmente à lactose, que é o açúcar do leite, aí você deve tomar muito cuidado. Pode usar o leite sem lactose também, tá? Então, só para contar aí que basicamente é um processo parecido com o leite em pó, mas é um processo da liofilização que a gente usa aqui na Universidade Federal, não é algo barato, tá? Mas é o melhor processo para usar aí o caldo de ossos liofilizado. Existe no mercado para comprar? Não. No mercado brasileiro, você não encontra um caldo de ossos liofilizado. Nos Estados Unidos ou no exterior, você encontra sim caldo de ossos em pó, certo? Assim como você encontra, por exemplo, o beef protein aqui no Brasil, né? Que é a carne do boi que passa por um processo e fica um pó. Então é assim que nos Estados Unidos existe. Aqui no Brasil, o único que é um pó é uma marca que eu nunca vou recomendar para você. E sendo nutricionista e lendo o rótulo, eu percebo que aquele rótulo é uma total enganação, sabe? É uma enganação, principalmente por eles dizerem que aquilo ali é feito para ser uma refeição completa. Nunca na vida. Então, no Brasil, o único que eu conheço é esse. E necessariamente não é assim do caldo de ossos, embora eles coloquem o nome como sendo um bone, né? Um bone bro, mas não é não. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessas escolhas. O melhor que eu te falo, ou você compra o caldo de ossos de uma firma que seja extremamente de confiança, ou você faz em casa, que é o mais seguro de você consumir. Tá bom? Gente, era para eu ficar aqui 10 minutos falando de caldo de ossos, já estou aqui faz meia hora. Então, para você que entrou agora, vou deixar a última visão, coisa linda, pega a visão. Ó, olha que coisa mais linda. Olha aqui. Vou deixar essa live gravada, tá? Porque às vezes tem alguma informação. Se você tiver dúvidas depois de ver, olha isso, gente. Ó. Uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando eu compro o osso, eu preciso tirar essa carne? Não, olha isso aqui. Olha aqui o tanto de carne que fica, ó. Tá vendo? Você vai fazer com tudo o que você tem. Nunca que você vai ter o trabalho de retirar as carnes. Assim, quando é o pé de frango, você também não precisa ir lá e tirar as unhas do frango. De jeito nenhum. A unha é super limpinha. Tá mais limpa que a nossa unha. Com certeza mais limpa que a minha unha e a de qualquer pessoa. Aqui o garrão e aqui o mocotó. Tá? Já passou tempo demais aqui mostrando para vocês. Agora eu vou separar todas essas carnes e vou congelar. Então, lembrando, você não precisa limpar esse pedaço de carne, mas você precisa sim fazer o processo de limpeza, tá? O que é o processo de limpeza? Eu vou pegar uma água quente e vou escaldar esses ossos, tá? Muito bem escaldado. Principalmente se você pegar em açougues, que muitas das vezes a pessoa pega o osso não é descarte, que eles vão mandar para fazer ração. Eles vão tirando os ossos, gente, vão jogando no chão, eles não têm nenhum cuidado. Aí você vai lá, compra aquele osso que você vai ferver,
Então, o que você precisa fazer? Você precisa comprar, chega em casa, lava bem com água fria. Depois você aquece uma água e depois você vai pegar e vai deixar escaldar. Joga a água quente dentro de uma bacia, tipo essa aqui, ó. Pega seus ossos, coloca aqui dentro da bacia, joga a água quente e deixa aqui de molho, tá? Uns 5 minutinhos. Esse aqui não precisa. Por que não precisa? Porque esse aqui é o osso que eu tirei dos meus preparos, tá? Então eles estão aqui, ó, do jeitinho que estão, já estão prontinho para ir para a panela. Claro que você pode jogar uma água aqui, mas uma água fria não tem nenhum problema. Agora, esse osso que você trouxe do açougue e você não sabe como estava guardado lá além das portas, né? Porque a gente não sabe. Esse aqui você precisa jogar uma água quente, tá? Assim como aqui também é importante jogar. Outra coisa. Esse mocotó, eu já fiz caldo de mocotó, no caso, caldo de ossos com mocotó, e você sabe, ó, que aqui tem uns pelinhos, olha lá, tá vendo? Que tem uns pelinhos, ó. Então, se você for uma pessoa tão nojenta quanto eu sou, você pega uma gilete e tira, ou pega um bisturi e tira todos esses pelinhos. Eu lembro que uma vez eu peguei, fiz o caldo de ossos de mocotó aqui pra minha casa, e depois... Você sabe que sobra, né? Tudo isso aqui, ó, sobra aquela parte bem molinha. Aí, gente, você vai fazer geleia de mocotó. E quando você, se usar aquilo ali, for fazer uma geleia de mocotó, é importante que você pegue aqueles pelinhos que eu acabei de mostrar, né? Que aparece facinho, ó, no vídeo. Aqui não aparece não, mas ali na luz você viu, né? Então, e aí você passa a gilete nele e tira tudo, deixa lisinho, lisinho. Tem que bater a gilete ali. Senão, você vai ter aquela geleia de mocotó nojenta. E não vai dar, né? Pra você comer aquela geleia de mocotó e ver aqueles pedacinhos de pelo. Ninguém merece. Então, contando pra vocês que a parte da higiene é fundamental antes do preparo do caldo. Para demais informações, é só você olhar em meu Instagram, que tem receitas por completo, e dúvidas você deixa aqui abaixo desse vídeo. Tá bom, gente? E se tiver alguma dúvida aí, você pode perguntar. Lembre-se, aqui, ó. Só faço com mocotó, não encontro o osso da canela. Faço com pé de galinha. Isso. Mas o pé de galinha você não bate não, né? Lembrando, não podemos bater o pé de galinha. Não é que não podemos, não devemos, não há necessidade de você bater o pé de galinha para você usar o seu caldo. Como eu falei, eu uso caldo em receitas. Gente, por que eu uso em receitas e por que eu criei 100 receitas? E em breve eu quero lançar um livro físico dessas receitas. Já pensou você entrar lá na... Ai, como é que chama aqui? Chama leitura. Imagina você entrar na leitura e ter um e-book lá com 100 receitas de caldo de ossos. Vai ser muito legal. Por que eu quero que você utilize as receitas? Porque você precisa consumir diariamente. Não é assim, vou consumir 1 litro por semana. Não. É uma dose, não é igual a caneta emagrecedora, né? Que a caneta emagrecedora é uma picada por semana. Não. Isso aqui é um remédio. Você precisa usar diariamente. E para você usar diariamente, se você tomar todos os dias com sal e tempero, você vai enjoar. Eu sou uma pessoa que enjoo fácil dessas coisas, por isso que eu criei as receitas. Agora, se você tem uma receita, e eu sou da confeitaria, né? Então foi muito fácil criar as receitas. Então, se você tem uma sobremesa na sua geladeira, e se você fizer uma receita com whey protein, quer dizer, você vai ter uma suplementação infinitamente, né, funcional para você, com whey protein, para você consumir no momento do seu dia, tipo assim, no lanchinho da tarde, e você vai consumir um caldo de ossos sem enjoar. É claro que você pode consumir o caldo de ossos a qualquer momento, né? Porque eu posso tomar quando eu acordo, né? E ele é como... Lembra aquele suplemento glutamina? Então, que a gente tomava? Eu tomava antigamente. O caldo de ossos é a mesma coisa, você pode tomar. Lembra aquele outro suplemento, glicina, que é bom para você dormir? Pois é, você pode usar o caldo de ossos para dormir também. Eu tenho receitas, acredito que aqui no Instagram, que é receitas de chá com caldo de ossos. Nossa, Angélica, é nojento? Não, óbvio que não. Você vai usar uma porção do chá, uma porção de caldo de ossos, você vai colocar um extrato de baunilha natural para dar um saborzinho e vai tomar um chá que vai te ajudar a dormir. Por quê? Por conta da glicina. O caldo de ossos, a única coisa que eu não recomendo é que você consuma antes ou após o almoço. Então, por exemplo, se você usa caneta emagrecedora, você sabe que o seu estômago já está no processo que
o esvaziamento gástrico diminuiu e você já está se sentindo farta com pouca comida. Não recomendo nunca na vida que você tome o caldo de ossos perto das suas refeições, neste caso. E nenhum outro caso, tá, gente? Porque ele é denso em nutrientes. Então, se você for tomar pela manhã, que ele seja a sua primeira refeição, o seu desjejum, e que você espere um pouco para tomar o seu café preto antes de você... não tome junto com o seu caldo, porque o café ele tem uma interação com algumas vitaminas e minerais. Infelizmente, cafeína tem que tomar assim purinha, sozinha, em outro momento, tá? Você precisa pensar nisso. E aí, esse caldo de ossos, ele precisa ser tomado longe das refeições. É claro que, por exemplo, tá muito frio, eu quero ir embora, né? E fico conversando, meu Deus do céu. É claro que tá muito frio, e aí você quer tomar um ovo pochê no seu caldo. Aí, perfeito. Aí você vai acordar, vai fazer o seu café da manhã e tal. Depois você vai fazer o seu caldo de ossos, um caldinho. Aí você, sei lá, põe 3 ovos, faz pochê. E aí você vai comer o seu caldo de ossos com aquele ovo. Legal, assim você pode fazer. Agora, você tomar o caldo 300 ml e imediatamente comer qualquer coisa, você vai se sentir muito cheio e às vezes você não vai bater os macros que você precisa, tá? E à noite para dormir é uma opção ótima, ok? Eu vou fazer esse livro, quando ele estiver pronto eu conto para vocês. Agora eu vou separar e congelar os meus ossos. Gente, agradeço a participação de todos. Vou terminar a live mostrando os meus ossos lindos, né? Nós estamos aqui na internet falando de caldo de ossos desde 2020. Então, março, quer dizer que foi um mês retrasado, foram 6 anos aqui conversando e falando sobre caldo de ossos. Até hoje ainda não consegui o que eu quero, né? Que é muitas coisas relacionadas ao caldo, mas nós não desistimos. Então, para você que chegou, amanhã nós vamos fazer isso aqui, ó. Depois eu vou fazer uma live para vocês. Como é que a gente faz o sebo? A primeira coisa que eu vou deixar ele descongelar, que ele está congelado, ó. Aí eu vou lavar, vou jogar uma água quente, vou cortar ele em pequenos pedaços, colocar numa panela com um pouquinho de água e a gente vai fazer um talo bovino. Primeiro a gente derrete e depois a gente clarifica. A clarificação demora várias etapas, tá? É isso. Obrigado, viu, por me acompanhar há 6 anos. Eu não estou muito mais por aqui, né, com o meu presencial. Tem consumido bastante tempo, mas em breve eu voltarei com bastante novidades. Caldo de ossos é vida e isso aqui, embora represente um osso, apenas um osso, dentro deles nós temos aqui, ó, muitos nutrientes, tá? Extremamente. Ok? Obrigada por tudo, gente. Fiquem com Deus, um excelente sábado, um ótimo domingo. Quer dizer, na realidade é um final de semana prolongado, né? E amanhã, quem estiver por aqui, eu vou mostrar para vocês como faz a clarificação dessa maravilha aqui, ó, que é o sebo bovino, que você pode pedir lá para o seu açougueiro e você vai ter algo de qualidade para poder preparar o seu alimento ou mesmo usar aí na sua pele e no seu cabelo, tá? Fiquem com Deus, uma excelente tarde, até mais, tchau, tchau.